Martelo batido sobre renovação de Arrascaeta. Palmeiras acerta a contratação de Felipe Tereza. Herói do Mengão no Mundial Sub-20. Técnico Filipe Luiz lamenta a chance de ampliar vantagem na liderança, mas elogia Flamengo e Cruzeiro e diz que intensidade foi de futebol europeu. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 na Sagete, vem comigo, assiste até o final, não pule se que é uma parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Sextou, hein? E hoje tem sorteio de R$1 milhão no Pix do Milhão. Toda sexta-feira tem sorteio de R$1 milhão e você pode concorrer já clicando aqui no link, pegando aí as suas cotas e também apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. Já imaginou nesta sexta-feira você ganhar R$1 milhão? A cada cota adquirida, você ajuda diretamente a instituição Criança Cidadã. Pix do Milhão, que tem autorização federal e parceiros da Aplicap, que tem aí títulos de capitalização, e o sorteio é baseado no Superset da Caixa Econômica Federal, e você pode aí concorrer a R$1 milhão e vários prêmios instantâneos. Bom, a gente vai falar aqui de Flamengo e Cruzeiro ainda, né? Ontem teve aí a nossa live pós-jogo, e agora eu vou trazer aqui um comentário mais elaborado com a coletiva do técnico Filipe Luiz. Algumas pílulas, né, as mais importantes, a gente sempre traz aqui depois dos jogos. Dizer que não entendi muito bem a escalação do Flamengo, mesmo com as respostas do Filipe Luiz falando sobre o adversário, mas Pedro no banco, centroavante mais letal do elenco, eu não deixaria para colocar o Plata de falso 9. Poderia dar certo, mas não deu. Plata entrou como falso 9, Samuel Lino na esquerda e o Carrascal na direita. Bruno Henrique entrou no segundo tempo. Parece que tem alguma cláusula obrigatória de participação nos jogos do atacante Bruno Henrique. Ontem o Pedro foi a terceira opção de ataque. O Flamengo, um time bem organizado, cria bastante jogadas, mas me parece um time que não é letal, né? Não consegue matar o jogo quando tem que matar, desperdiça várias oportunidades. E contra um Cruzeiro compacto, né, com pouquíssimos espaços, apostar em velocidade era desperdiçar minutos preciosos. Foi isso que o Felipe tentou, né? Dar mais mobilidade ao ataque, velocidade, para tentar aí furar essa linha alta do Cruzeiro. O jogo pedia paciência, circulação aí de bola, cruzamentos e presença de área. E foram 15 bolas levantadas na área. Para quem? Ninguém, porque não tinha um centroavante ali fixo, um centroavante de origem, e em boa parte aí dessas bolas simplesmente ninguém finalizou. Para completar, o Flamengo terminou aí o primeiro tempo sem um único chute no gol contra 5 do Cruzeiro. Inacreditável para um time desse nível, né? O nível do Flamengo. Bom, a impressão é que o time treina muito, mas não treina finalizações. Jogadores parecem com medo de arriscar o chute, né? Preferem o drible, preferem o passe do que o chute. E hoje o Flamengo insiste muito em velocidade, né? Sem algum propósito, esquecendo daquilo que sempre faz a diferença, o gol. Quando se abre mão aí do Pedro, se abre mão da principal arma para transformar aí a posse em resultados. Enquanto isso não mudar, o Flamengo vai acumulando tropeços em casa. E o alerta já está ligado, hein? Os últimos 3 jogos do Flamengo no Maracanã foram empates. Empate com o Cruzeiro ontem, empate com o Vasco e empate com o Grêmio. Alerta ligado aí para o desempenho em casa. O Flamengo, que era o melhor mandante, agora já está aí com um desempenho bem aquém. Na visão do técnico Filipe Luiz, o empate em 0-0 contra o Cruzeiro ontem foi um duelo altamente tático e de intensidade europeia. Tecnicamente, no entanto, os times ficaram abaixo do que se esperava e o Flamengo, a torcida fez a sua parte, lotou, né? Mais uma vez foi o público recorde e o Flamengo perdeu aí a chance de isolar na tabela de classificação. Só um detalhe, o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, vai jogar agora na data FIFA. Se o Palmeiras vencer o seu jogo contra o Juventude, o Palmeiras passa ao Flamengo pelo critério número de vitórias. Os dois têm 16.
Se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras vai 17, empata em número de pontos, mas fica à frente, reassumindo a liderança da competição. Ainda temos um jogo contra o Palmeiras no próprio Maracanã. Felipe Luiz escalou o Flamengo com força máxima, Varela e Alexandre nas laterais, Saúl e Jorginho no meio, Carrascal voltou ao time titular e a novidade foi o Plata de falso 9 e o Pedro ficou no banco entrando depois da substituição do Bruno Henrique com o Samuel Lino. E aí o Felipe falou sobre isso. Tudo vai em função do nosso plano de jogo, das características que eu acredito que a equipe precisa para vencer o jogo. Às vezes eu acerto, às vezes erro, é normal no meu trabalho, mas sempre com as mesmas convicções. O Cruzeiro é o time que joga com as linhas mais altas do campeonato. E foi assim no jogo de ida. E muitas vezes, se você não estica essa linha, se você não incomoda essa linha, você fica no seu campo jogando o jogo todo. A opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo. Hoje foi um resultado absolutamente normal, né? Era o primeiro contra o segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar. Fizemos um jogo para vencer. Tivemos muitas chances. Eles também tiveram suas chances. Um jogo muito aberto. Infelizmente não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar em cima do segundo na última rodada. Estamos na briga desses 3 clubes. Hoje era uma grande oportunidade para a gente deixar o Cruzeiro para trás. Não conseguimos. Mesmo assim, temos uma vantagem de pontos considerável para eles com o jogo a menos. Vencendo esse jogo a menos, claro, é verdade que se o Palmeiras vencer o jogo que falta, estará empatado em pontos conosco. Ainda temos o confronto direto com o Palmeiras e o Palmeiras joga contra o Cruzeiro. Temos jogos difíceis e eles têm jogos difíceis. Com o Flamengo tendo dificuldade para criar oportunidades de gol no segundo tempo, o Felipe fez aí a primeira substituição aos 17 da etapa final, ao colocar o Bruno Henrique no lugar do Samuel Lino, que foi mal ontem. Felipe considerou o restante do time, estava fazendo um bom jogo e por isso esperou para fazer mais mexidas no time. Por isso ele falou da demora das substituições. Primeiro eu troquei o Lino, porque realmente não estava fazendo um bom jogo. E por pura estratégia de jogo, optei por deixar o Bruno daquele lado do William. Até mesmo o Bruno conseguiu a expulsão, mas eu acreditava que poderíamos ter uma característica que precisávamos daquele lado que o Lino estava jogando. O resto do time estava em um nível muito alto. Eu não via, sinceramente, necessidade ali de trocar alguém. Plata, Arrascaeta, Carrascal, os 2 volantes e os laterais estavam dando a estabilidade para o time, né, que melhor contra-ataque do campeonato o Cruzeiro tem. Tínhamos que parar esses contra-ataques. E a partir do momento em que eu senti o cansaço, né, no Arrascaeta e principalmente no Carrascal, optei por mudar os 2. Sobre a arbitragem, o Felipe disse, bom, sempre que eu, como treinador, sentei nessa cadeira aqui, optei por não falar dos árbitros, mas é difícil sinceramente, porque você tem um sentimento na beira do campo, você está vendo o árbitro apitar, quando saiu o nome dele, nós já sabíamos que seria complicado. O perfil do juiz que apita o jogo do Flamengo, quando sai da lista, você já sabe que vai ser complicado. Então, o que eu posso falar? Começa o jogo, as decisões não são iguais, como vocês mesmos falam, os critérios não são iguais. Cartões primeiro, depois não dá cartão, depois dá o cartão em uma jogada que ele não deu antes, eu não sei. Não sei se estava nervoso, se estava com medo de apitar, mas essas coisas transmitem aos jogadores. Torna o jogo lento, torna o jogo chato, ruim pro torcedor. E a nossa referência, como você falou, para melhorar é a Premier League. Nós temos que copiar os árbitros da Premier League sempre. O jeito que eles fazem. Nós temos árbitros bons no Brasil. O jeito que eles apitam lá é tentar copiar o máximo possível dos melhores. Sobre o rendimento do time no último mês, Felipe disse, vejo o meu time muito bem. Hoje fizemos um jogo super competitivo, fizemos um jogo taticamente muito sólido, criamos chances, entendemos ali os espaços, paramos bastante o contra-ataque deles que eram fortes. No segundo tempo, o final do primeiro tempo e o início do segundo contra o Corinthians foi muito bom. O começo foi horrível. O primeiro tempo do jogo contra o Estudiantes foi excelente. O segundo jogo não foi tão bom. Hoje vejo o meu time treinando muito bem, em um grande momento, porque somos líderes, na verdade somos co-líderes com o Palmeiras, estamos vivos na Libertadores e jogar mal faz parte às vezes do processo. Hoje foi um jogo de bastante intensidade, tanto do Jardim quanto o meu, preparamos aí para essa partida. Infelizmente o árbitro não estava à altura do jogo, picotou demais a partida, não deixou fazer o jogo na intensidade que os jogadores queriam jogar e se complicou no critério. Tá aí, palavras do técnico Felipe Luiz na coletiva de ontem, após o empate sem gols entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Deixa aí nos comentários o que você achou da partida, o que o Felipe errou, quem estava certo, por que o Flamengo não venceu esse jogo, porque a sua opinião é muito importante.
Olha, gente, novidade sobre a renovação do Arrascaeta e um martelo batido. Flamengo e Arrasca reabriram as negociações pela renovação nos últimos dias e ambos buscam um acordo rápido. O staff do Meia chegou a falar em um novo contrato de 4 a 5 anos, mas o Flamengo propôs 2 anos. E as partes vão chegar aí a um meio termo, nem 5, nem 2, deve fechar em 3 anos a renovação do Arrascaeta, ou seja, até o fim de 2029. E as partes vão se reunir durante essa data FIFA do mês de outubro, né? E a ideia é já fechar o negócio, bater o martelo durante essa data FIFA de outubro. Deixa aí nos comentários se você renovaria com a Arrascaeta até 2029. Sua opinião é muito importante pra gente. Olha, o Palmeiras acertou a contratação do atacante Felipe Tereza, herói do título mundial sub-20 do Flamengo em 2024. Ele foi bicampeão da competição nesta temporada, mas teve o contrato com o Flamengo rescindido. O novo acordo com o Palmeiras será válido por 2 anos. O Palmeiras ficará com 80% dos direitos econômicos. Felipe Tereza tem 19 anos, jogou 25 partidas neste ano, marcando 5 gols. O atacante perdeu espaço no fim de sua passagem, e a decisão da rescisão do contrato veio do Flamengo e tem a ver com uma insatisfação com a postura do jogador, ou seja, indisciplina nos treinos e também nos jogos. A base rubro-negra passa por um processo de reformulação neste ano, principalmente com a chegada de Alfredo Almeida ao cargo de gerente da base. O Palmeiras, por sua vez, entende que o jogador pode ganhar espaço no sub-20 em um cenário parecido com o de Pedro Bicalho. Na época, o meio-campista foi afastado do Cruzeiro, também por indisciplina, e se tornou capitão da equipe de base do Palmeiras antes de ser negociado para a Europa. Cara, sem ressentimento, se o Felipe Tereza arrebentar no Palmeiras, parabéns para ele, parabéns pro Palmeiras. Só que eu acho que nessa questão aqui o Flamengo está corretíssimo. Já falei, inclusive, em outras oportunidades, quando a gente deu a notícia da rescisão do Flamengo com o Felipe Tereza, você rescindir o contrato de um jovem que foi importante em títulos decisivos, né? Que foi aí, marcou história na base, com o Mundial de Clubes, fazendo gol numa final, no Maracanã, contra o Olympiacos, você tendo todo um potencial de crescimento, de arrebentar no futebol. Flamengo que poderia ter aí uma venda futura do Felipe Tereza, mas o Flamengo está correto em rescindir o contrato por indisciplina, né? E aí, você já sabe, né? Tem que cortar pela raiz. Principalmente para dar exemplo aos outros jovens que estão ali atuando com ele, nas categorias de base. E a categoria de base é tão importante porque é a transição que você faz para os profissionais. Na prática, né? Falando aqui o português claro, é quando você deixa de ser criança e vira homem. Então, quando você faz essa transição e dá mau exemplo para os outros, o clube agiu corretamente e disse assim, ó, aqui a gente não atura em disciplina, tá? Aqui tem que ser certinho, estamos fazendo uma reformulação, a gente quer ter a melhor base do Brasil, mas com correção, disciplina, obediência, profissionalismo, acima de tudo. E o Felipe Tereza foi na contramão disso tudo e o Flamengo acabou rescindindo o seu contrato e ele foi parar no Palmeiras. Então, gente, sem ressentimento, na minha opinião, o Flamengo agiu corretamente. Amanhã, se ele arrebentar aí, for artilheiro do Palmeiras, for pro time principal, sair daqui por um caminhão de dinheiro, eu não vou ficar bolado, não vou ficar triste, nem nada. Para mim vai ser indiferente, porque o garoto teve a oportunidade de arrebentar no Flamengo e fez tudo isso. Acabou rescindindo o contrato por indisciplina, tanto nos treinos quanto nos jogos. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!